Pai dos irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje na nossa lição de número 2, o nosso tema é a alegria pela nova vida em Cristo. Então nós vamos ver nessa lição o apóstolo Paulo pregando a igreja de Tessalônica, a igreja de Tessalônica, e falando acerca da palavra de Deus, claro, e ali nós vemos que a alegria que eles tiveram quando eles receberam, quando eles viraram uma nova criatura. O nosso texto do dia que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, diz assim: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé e do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Então o apóstolo Paulo estava colocando para a igreja de Tessalônica: olha, não se esqueçam, saiba que tem um Deus dos céus e sem cessar vocês têm que ficar na presença de Deus, buscando a Deus. E a nossa síntese: a nova experiência da vida dos Tessalonicenses está intimamente ligada a uma forte comunhão com Deus, mas também um amor espontâneo entre eles e Paulo. Então veja que não era uma coisa forçada, era uma coisa espontânea. Da forma que a palavra de Deus entrou naquele lugar, da forma que a palavra de Deus entrou nos corações daquelas pessoas daquele lugar, nós vemos que foi uma coisa maravilhosa, de uma forma assim que as pessoas ficaram íntimas do apóstolo Paulo, porque tiveram fé, porque buscaram a Deus. E o nosso texto bíblico que está em 1 Tessalonicenses capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 10, diz assim: sempre damos graças a Deus por vós, todos, fazendo menção de vós em nossas orações. O apóstolo Paulo não se esquecia daquelas pessoas, daqueles seus irmãos que ele havia pregado, havia constituído a igreja ali em Tessalônica. Então ele não havia se esquecido. Então, olha, eu estou orando por vocês, eu estou orando por vocês. E também o versículo 8, porque vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Ou seja, foi tão grande o encontro daquelas pessoas com o Senhor, foi tão grande o encontro que eles tiveram com Deus, que começou a se espalhar o seu testemunho. Olha o que Deus fez naquela cidade. Olha da forma que o Deus do apóstolo Paulo, ou Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, ao qual o apóstolo Paulo defende que ressuscitou, olha o que está fazendo naquela cidade. Então tudo é um testemunho que as pessoas tinham acerca daquilo que estava acontecendo. E a nossa introdução. Logo no início de sua primeira epístola aos Tessalonicenses, Paulo preocupa-se em tornar claro àqueles irmãos seu cuidado e amor por eles. Como demonstrará o apóstolo, esses sentimentos tinham uma dupla origem. Em primeiro lugar, naturalmente brotavam do coração do Pai, e de onde deriva toda e qualquer experiência de amor e verdade que vivenciamos. Em segundo lugar, mas não menos importante, a afeição daquele pastor por aquele grupo de novos convertidos era resultado da pobreza espiritual destes. Então, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo tinha um amor por eles, porque, claro, Deus Todo-Poderoso nos dá esse amor para passar, e também uma coisa natural, uma coisa espontânea do apóstolo Paulo em levar para essas pessoas esse entendimento. E também é necessário lembrarmos que quando falamos da igreja em Tessalônica, estamos tratando de uma comunidade que nasceu debaixo da forte perseguição, que muito cedo ficou órfã de uma referência espiritual. E isso no meio de uma sociedade hostil e avessa aos valores cristãos. Então nós pensamos muitas vezes que foi muito fácil para o apóstolo Paulo pregar naquelas igrejas. Foi muito fácil para Paulo edificar, ou construir, ou plantar igrejas. Não, meus irmãos, a perseguição era forte, a teologia era forte dos fariseus, de outros segmentos, então não era fácil. E lógico, eles acabaram ficando órfãos muito cedo, porque logo mais ali, uns tempos após, o apóstolo Paulo acabou até sendo martirizado. E também nós vemos que o apóstolo Paulo não podia ficar ali com eles sempre. O apóstolo Paulo tinha que ir por outros lugares pregar as igrejas que ele tinha fundado, que o Senhor usou para que ele fundasse. Ele deveria pregar, também continuar falando acerca do amor de Deus. Paulo e os Tessalonicenses, um líder e seus amigos. Um líder que pode chamar seus liderados de amigos. Irmãos, como nós já falamos, foi tão íntima a ligação entre o apóstolo Paulo e os seus líderes, ou seus liderados, que ele chamava de amigos. Ele tinha uma comunhão. Ele tinha, como é que nós podemos dizer, uma questão que trazia mesmo, que ele não via somente como liderados, mas sim como amigos, aquelas pessoas, aqueles irmãos. Então foi uma ligação muito forte que o apóstolo Paulo teve com eles, e também que eles se identificaram muito com o apóstolo Paulo. O 2. Paulo, o líder que se alegrava através da vida dos irmãos. O apóstolo Paulo, ele se alegrava quando ele via, vamos dizer assim, as pessoas
conseguindo evoluir espiritualmente, conseguindo evoluir na vida social. Então ele ficava contente com o que estava acontecendo. Veja que seus relacionamentos trazem-lhe alegria, paz e edificação, ou ao contrário, são fontes de dores e problemas? Então, meus irmãos, qual que é o nosso relacionamento com as pessoas? Será que traz alegria e paz? Ou trazem dores e problemas? Claro que nessa caminhada do apóstolo Paulo, teve muita dor, teve muito problema, principalmente no final da sua vida, onde ele estava lá, sendo julgado, e ninguém foi a seu favor, ninguém lá foi depor a favor do apóstolo Paulo. Claro, as pessoas tinham medo. E quando Paulo estava sendo decapitado, ninguém foi lá para dar uma força para o apóstolo Paulo. As pessoas estavam meio retraídas, mas o evangelho continuou evoluindo. As pessoas, meus irmãos, todos nós temos medo na nossa vida. Porém, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo chama eles o quê? Se alegrava com a evolução daqueles irmãos. Por quê? Estavam sendo perseguidos, mas estavam na presença de Deus. O 3. Uma amizade que tem como fundamento Cristo. Só uma razão para explicar o tipo de amizade edificante que surgiu a partir do encontro entre Paulo e a comunidade em Tessalônica. Cristo. Ora, como pessoas de locais diferentes com uma formação cultural diversa, que permaneceram próximas durante um curto espaço de tempo, conseguem desenvolver um relacionamento tão sólido, senão através da graça de Cristo, que as faz perceber umas às outras como importantes e especiais. Então só Cristo faz com que a gente venha ter esse relacionamento com as pessoas, nos aproximar das pessoas, não fazer distinção, não ter preconceito com as pessoas. Só Cristo nos dá essa possibilidade. E o tópico 2. Quais as características da igreja que Paulo ama? Fé operosa. A experiência salvífica dos Tessalonicenses não foi algo circunscrito ao campo teórico, a um evento que envolvia elementos meramente abstratos. Ao contrário, o impacto da presença do Evangelho naquela comunidade produziu mudanças visíveis, constatáveis por qualquer indivíduo, pois conduziu os Tessalonicenses a uma salvação não egoísta, mas ao contrário, uma experiência de doação e comprometimento em fazer um mundo melhor para si e para os outros. Então, eles viam isso, o apóstolo Paulo pregando naquelas igrejas, falando acerca do reino dos céus naquelas igrejas, eles viam isso como o quê? O apóstolo Paulo estava pregando e as características eram essas, uma fé operosa. O que é uma fé que opera? Uma fé que leva, não fica só para mim, eu vou passar para os próximos, não fica só para mim, eu vou dizer ao outro. E também o 2, amor abnegado. Os Tessalonicenses receberam a verdade do Evangelho na convicção de que não era mais para si que eles deveriam viver, e sim para Cristo e para o serviço do outro. É aquilo que nós estamos falando. Não é para mim só o Evangelho. Eu preciso levar para as outras pessoas, eu preciso falar, eu preciso dar bom testemunho. Eu preciso fazer algo para que outras pessoas possam ver Cristo em mim, possam ter a possibilidade de ver Cristo em mim. Então essa era a fé que o apóstolo Paulo estava querendo mostrar para eles. Essas as qualificações, as qualidades que o apóstolo Paulo estava vendo neles. Que era uma fé que operava, uma fé que não ficava só ali restrita a eles. Não, eles queriam levar Cristo para outros lugares. As pessoas estavam vendo a evolução daquela localidade, daquele lugar. Então veja como é importante, quando Cristo ele faz algo na nossa vida, outras pessoas vêm e nós somos beneficiados. Também. O 3. Esperança que não é ansiosa. A convicção de que nada deste mundo é permanente e que, no entanto, é para a eternidade que caminhamos, não nos isenta de nossas responsabilidades imediatas, como, por exemplo, o trabalho. Então, meus irmãos, a vida continua. A vida segue, o trabalho, o estudo, as situações da vida, os afazeres, as responsabilidades. Porém, nunca nos esqueçamos do quê? Que Cristo, a nossa fé tem que estar fundamentada em Cristo. Nós temos que levar a Cristo. Nós temos que falar acerca de Cristo. O nosso alvo tem que ser agradar a Cristo. Então essa tem que ser a nossa fé. A convicção, vou ler aqui. Há pessoas que diante de notícia de uma mudança não conseguem pensar ou fazer mais nada. Paralisam suas vidas, tornam-se improdutivas e inúteis, aprisionadas pela expectativa do novo ou diferente. A esperança que tomava os corações daqueles irmãos tinha um fundamento sólido, Jesus Cristo. Então essa não tem que ser uma coisa ansiosa, as coisas têm que acontecer como tem que acontecer, no tempo que tem que acontecer. Então veja que não tem nada de apressado, mas as coisas acontecem
de uma forma, vamos dizer assim, natural das coisas, não é nada forçado. Eles não forçavam ninguém a aceitar o evangelho, não. Tudo acontecia naturalmente. O nosso tópico 3, a nova vida em Cristo e seus efeitos, a transformação que não pode esconder. O testemunho de Paulo sobre o Tessalonicenses é forte, entretanto este não era o ponto de vista isolado de um amoroso pastor. As igrejas circunvizinhas e a população pagã da região também eram testemunhas de que a salvação em Cristo mudou radicalmente a postura dos irmãos em Tessalônica. Então todos ali estavam vendo acerca daquilo que estava acontecendo naquele lugar, né? Os segmentos pagãos, outros segmentos, outras filosofias e ideologias ou até mesmo crenças, estava vendo o que estava acontecendo quando Cristo entrou na vida daquelas pessoas. Uma mudança, uma evolução por parte delas. Então veja que Deus, Ele trabalha na nossa vida. Mas também, através desse trabalho, nós temos que dar bons testemunhos. As pessoas têm que ver em nós a transformação que tanto nós defendemos. A causa da nova vida. Sistemas religiosos não libertam pessoas. Frases de efeito e palavras de ordem podem até possuir algum poder retórico, mas são incapazes de construir qualquer realidade para além da ilusão. Irmãos, aí eu gostei dessa daqui. Somente a genuína palavra de Deus, que anuncia tanto a morte sacrificial quanto o retorno triunfal de Cristo, é poderosa para resignificar toda a história da vida de uma pessoa. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época que as pessoas ficam muito atrás dessas frases de efeito, esses jargões aí, mas não conhecem a palavra de Deus. Às vezes esses jargões não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com a palavra de Deus, não tem nada a ver com Jesus, só que as pessoas ficam atrás desses conceitos, dessas definições, dessas situações. Quando, no entanto, o que salva e o que liberta é a palavra de Deus. Irmãos, você pode ler livros, quantos livros você achar necessário, mas nunca esqueça que o livro dos livros, aquele que nem pode ser chamado de livro, a Bíblia, ela tem que ser constantemente examinada. As pessoas estão deixando de ler a Bíblia ou ler livros. Eu não sou contra ler livros. Não é isso. Eu acho necessário ler livros, mas não como fundamento da nossa fé, não como fundamento dos nossos princípios em relação a Cristo. Não, mas como complemento daquilo que nós já conhecemos de Cristo, para nos ajudar a raciocinarmos melhor, não para nos fundamentar, mas sim para nos ajudar. Então veja que o que dá essa segurança para nós, o que dá essa certeza para nós de presença é a palavra genuína, é a palavra genuína pregada hoje. Então é uma aberração, irmãos. Os pregadores usam jargões, usam frases de efeito para poder atrair o povo, para poder atrair a mentalidade do povo, quando, no entanto, o que salva e o que liberta é a palavra. É a palavra que liberta, é a palavra que salva, é a palavra que cura, é a palavra que dá todas as oportunidades para nós para que nós venhamos ao arrependimento. É a palavra genuína, é a palavra de Deus Todo-Poderoso que nos ajuda a raciocinar assim. Mas não podemos deixar esta palavra, nós temos que lutar por ela, buscá-la. E essa é a palavra genuína, ela que dá nova vida. Amém? E o parte 3, a nova vida exclusiva para Cristo. Não há acordo entre o Senhor Jesus e as entidades da maldade. A postura dos Tessalonicenses foi muito corajosa. Abandonar radicalmente as divindades vigentes de sua comunidade significava romper com todo o quadro cultural em que eles estavam inseridos, ou seja, mudança radical. Ou deixa. Não tem esse negócio de vou deixar, mas eu vou continuar de repente às vezes. Não, é deixar e acabou. Não tem como voltar atrás. Deixou, não adianta. Então essa era a mentalidade que os Tessalonicenses estavam tendo acerca de Cristo. Por quê? Agora, eles deveriam viver exclusivamente por Cristo, para agradar a Cristo. Essa era a mensagem que o apóstolo Paulo estava fazendo com que eles viessem a entender. E eles entenderam muito bem. Não, agora a nossa exclusividade é Cristo. Quando nós estávamos no paganismo, nós fazíamos tudo para agradar o paganismo, para andar no paganismo, para fazer as coisas do paganismo. Agora não. Agora somos de Jesus. Vamos fazer tudo para agradar ao Cristo Todo-Poderoso. E a nossa conclusão. Acontecimentos maravilhosos que envolveram os Tessalonicenses não foram resultantes da ação humana.
mais um ato gracioso do amor do Pai. Porém, uma vez salvos, aqueles irmãos resolveram viver intensamente seu chamado à salvação, de modo que se tornaram modelos para as comunidades à sua volta. O mais importante em nossa relação com Deus é o quanto estamos dispostos a doar-nos a Ele por seu reino e filhos. Irmãos, o que nós estamos dispostos a fazer pelo reino de Deus? Às vezes a gente não quer deixar de um programa, às vezes a gente não quer deixar time de futebol, às vezes a gente acha que dá para conviver com futebol e presença de Deus, ou programas terríveis de presença de Deus, ou tantas coisas de presença de Deus. Não dá. Deus, ele quer exclusividade. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas, meus irmãos, quando está aconchegando em Deus os pensamentos, ela não consegue ter um foco. Ela fica ali e não consegue fazer uma coisa e nem outra. Então, a lição hoje nos traz essa mentalidade, exclusividade de presença de Deus. E quando nós estivermos na presença de Deus, todos vão ver. O testemunho nosso vai longe. Nosso não, que é para Deus, para a glória de Deus, vai longe, vai alcançar vidas. Esse tem que ser o nosso intuito. Esse tem que ser a nossa vontade. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. E que Deus te abençoe. Fique na paz.